Na terça-feira nós tivemos aqui o nosso discipulado de casais, e no discipulado de casais, Deus me deu uma palavra sobre as promessas que Deus fez para Abraão. Na verdade, ainda para Abrão. Depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sara para Sarai. E são tantas promessas, de Gênesis 12 até tralalá, são muitas promessas que Deus faz para Abraão e para Sara. Aos olhos deles, aos olhos naturais, da realidade, do contexto pelo qual eles viviam, parecia ser algo impossível. Impossível. Um homem com mais de 100 anos ser pai. Uma mulher com mais de 90 anos ser mãe. Praticamente impossível. E eles já vinham há anos buscando essa promessa. Todo casal, ou naquele tempo era muito mais fácil, né? Todo casal ter o desejo de ter um filho. Hoje tá meio estranho o negócio, né? Tem uns que não têm desejo de ter filho. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas antigamente era comum um casal ter não somente um, mas 5, 10, 20. Naquele tempo, então, era muito. A ninhada era grande, né? Não vou muito longe. Meu bisavô teve 24 e adotou um. O meu avô teve 13. Eu tenho 3, estou querendo mais um. Né? Agora não, mas se o Senhor quiser, nós estamos aí. Estamos na pista. Queridos, então você imagina por quantos anos Abrão e Sarai buscavam tinham esse desejo e buscavam viver isso. E aí, num determinado momento, Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, aparece para eles e fala para eles: olha, eu vou te dar um filho. Vocês sabem da história. Sarai tentando dar uma encabulada em Deus, foi lá e fez Abrão se deitar com a serva dele. Pronto, é seu filho, é isso que Deus prometeu. E não era. Os dois erraram, os dois falharam, tentaram dar uma ajudinha para Deus e deu tudo errado. Não era esse o filho da promessa. Não era isso que Deus tinha falado. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu creio que existem muitas promessas na palavra de Deus, muitas promessas que já foram liberadas na sua vida, na minha vida, que aos nossos olhos a gente olha assim, fala: quando? Como? Impossível. É só eu ou tem mais alguém que consegue enxergar isso? Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. O Deus que falou que iria fazer, Ele vai fazer. Tudo que Deus falou, tudo que saiu da boca dele vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é como eu e você, que lá no início do ano a gente prometeu: olha, eu vou começar uma dieta. Lá no começo do ano a gente falou: nunca mais eu como isso. Vou começar a academia na primeira semana de 2024. Já estamos no último mês e nada. Queridos, Deus não é como eu e você. Ele cumpre tudo o que Ele fala.
Ele é fiel. Amém? Então, queridos, não deixem de crer, não deixem de se dedicarem a viver tudo aquilo que Deus falou que vai fazer ao meu e ao teu respeito. Se Deus falou, meu irmão, minha irmã, Ele vai cumprir. Se existem promessas, palavras que foram liberadas, quantos já receberam palavra de um homem de Deus sobre a tua vida? Olha, Deus está falando isso ao teu respeito. Você crê que aquilo ali, cara, aquele homem foi usado por Deus, além de mim? Olha só, todos. Então, queridos, não importa o tempo, não importa a condição, não importa a circunstância, Deus vai fazer. Amém? Querido, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus fiel, que faz e cumpre tudo que Ele falou, sem exceção. Amém? Então, eu quero te dizer uma coisa: creia somente. Essa é a palavra para mim e para você, que nós temos que estar agarrados nela. Então, somente creia. A Bíblia diz: os sinais acompanharão aqueles que creem em seu nome. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos andar, caminhar, nos mover, pensar como filhos de Deus, como filhos da promessa. Amém? Pastor, mas a luta é tão grande. A luta é tão grande. Romanos 8 diz que o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. Logo, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos vossos sofrimentos. A luta é grande, porque você precisa sofrer um pouquinho também, porque Cristo sofreu foi muito. Cristo padeceu e foi muito. A Bíblia fala que Cristo aprendeu a obedecer no que sofreu. Tem muitas coisas que eu e você vamos aprender a obedecer, é nessa hora, é no sofrimento, é no aperto, é nos arroxos. Porque nós só vamos conseguir, querido, atingir, viver o cumprimento da promessa quando nós estivermos maduros. Lembra que fala lá em Gálatas? O menino enquanto, o herdeiro enquanto menino, de nada se difere de um escravo. Ele é herdeiro, mas ele é apenas um menino. A Bíblia fala que ele precisa de tutores, que ele precisa de pessoas maduras para poder cuidar de todos os seus bens. Então, querido, se eu e você não tivermos maturidade, se eu e você não formos filhos obedientes, maduros, deixa eu te ensinar uma coisa: filho obediente é filho maduro. Você pode ser filho, mas você pode ser desobediente, consequentemente você é imaturo. Você ainda não está apto para receber, para trazer para esse tempo as heranças prometidas para mim e para você. Queridos, são tantas promessas liberadas na minha e na tua vida, se nós não ainda estamos vivendo ela, porque ainda somos imaturos. Pastor, mas você também é imaturo? Sou. No meu nível, aonde o Senhor já me levou, eu já venci muitas coisas, mas ainda sou imaturo em muitas coisas. Você já venceu muitas coisas, mas é imaturo em muitas coisas. Então você precisa aprender a obedecer no que você vai sofrer, para que aí então você seja herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí então você vai poder desfrutar daquilo que já está, da herança que já está proposta para mim e para você, que já é direito
meu e teu. Amém? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Permaneça firme. Independente do que está acontecendo ou do que vai acontecer, permaneça firme, dedique-se ao Senhor. Abraão foi conhecido como o pai da fé. O que sustenta eu e você aqui na casa de Deus é a nossa fé. Eu estou te contando porque na terça-feira Deus me deu essa palavra e nós, como casais, eu fiz essa pergunta para eles: quantas promessas Deus já fez no teu casamento, que aos seus olhos seria impossível e hoje você já vive ela? Queridos, tem muitas promessas que aos meus olhos era impossível e hoje eu já vivo. Tem muitos que ainda são, que só o sangue do Cordeiro. Eu vou viver em nome de Jesus. Se eu já estou acessando umas hoje, daqui a um tempo eu vou estar acessando outras. É assim que o Senhor tem para mim e para você. E aí, para testificar isso, querido, ontem nós fomos lá na Borda da Mata, no culto profético lá com o nosso apóstolo. Não era nada a ver com o tema que estava sendo ministrado na campanha, mas Deus dá uma direção para o nosso apóstolo e fala sobre o quê? Sobre as promessas. Na hora que ele começou a pregar, muitos começaram a olhar para mim, testificando: aí pastor, é o que você falou ontem, o apóstolo está falando hoje. E eu creio, querido, que é o que o Senhor, e o apóstolo falou: olha, falei para ele, né, que Deus tinha me dado essa palavra no dia anterior. Ele falou: olha, Deus tem falado muito comigo isso. E aí eu compartilhei com ele, comigo também. Então, igreja, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que a gente viva toda a vontade do Senhor aqui na terra. Toda a promessa de Deus para mim e para você é a vontade do Senhor. Agora nós precisamos caminhar e viver de acordo com essas vontades, de acordo com essas promessas. Se você é filha, você tem que andar como filha de Deus. Você é filho, você tem que andar como filho de Deus, herdeiro da promessa, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É esse o legado que nós temos. Querido, começou lá em Abraão. O Deus de Abraão veio descendo para Isaac, Israel, José, veio vindo, Moisés, Elias, Davi, até chegar em mim e você, até chegar aos nossos filhos. Amém? Você precisa sair daqui hoje com a sua fé fortalecida, firmada. A fé de Abraão. Abraão é o nosso pai, o pai da fé. Nós temos promessas, queridos. Já ensinei isso aqui. Nós não viemos para a casa de Deus para ser abençoados. Nós já temos a bênção de Deus. O Senhor falou para Abraão: de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É nós. Amém? Somos nós. Nós somos essas famílias que são benditas, que são abençoadas, que vão viver o sobrenatural. Quando Pedro olha para aquele cenário do jovem rico e não vê ali possibilidade nenhuma deles ser salvo, deles acessarem um lugar no reino dos céus, e ele questiona o Senhor Jesus, ele fala assim: Senhor, e nós? Se esse jovem não pode ser salvo, não pode herdar o reino dos céus, e nós que deixamos tudo, casa, mulher, filhos, propriedades. Primeira coisa que Jesus fala para Pedro é: Pedro, para Deus
nada é impossível. Nada é impossível. Não há impossível nenhum para Deus. Então, queridos, nós precisamos nos apegar nas verdades da palavra, que é um direito nosso. Você precisa declarar mais as promessas de Deus sobre a sua vida. Você precisa declarar mais a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Querido, eu creio com toda a minha força, eu tenho convicção. Eu ouço algumas pessoas dizerem aí, querido, fulano saiu da igreja, fulano não está mais na igreja, fulano está no mundo, fulano está pulando de galho em galho, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Querido, eu fico assim, meu Deus, eu estou cada dia buscando me aprofundar ainda mais em Deus, eu estou buscando a cada dia mais estar envolvido com as coisas de Deus. Querido, eu já falei isso aqui, talvez seja pelo fato de eu estar como pastor hoje, é difícil você conseguir enxergar isso, mas isso eu já faço desde que eu era menino na fé. O seu William com a dona Ana lembram disso? Querido, eu converti, eu já mergulhei. Com 7 meses eu já fui morar numa cidade vizinha com o pastor Diego para cuidar de uma congregação que ele tinha sido enviado. 7 meses de convertido. Eu larguei tudo e fui embora para a cidade vizinha. Porque eu tinha o entendimento, eu tenho o entendimento, a convicção daquilo que eu nasci para viver. O meu chamado, o propósito que Deus tem na minha vida, eu tenho convicção, queridos. Eu estou aqui por causa de uma convicção, por causa da palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos juntos como igreja ter essa convicção. O poder da unidade da igreja. Por que nós estamos todos os dias meditando um capítulo por dia, igreja? Desperta! Isso aqui não é para mim e para meia dúzia de pessoas, é para a igreja. Quando a igreja entender, querido, um capítulo, pelo amor de Deus, é um versículo, um capítulo só por dia, perdão. O livro, alguém aqui nunca leu um livro inteiro? Levanta a mão, deixa eu ver. Não fica com vergonha não. Hoje você tem a oportunidade de ler um livro inteiro. Livro de Judas. É um capítulo. Um capítulo. Lê lá, Judas, o último livro antes de Apocalipse. Um capítulo. Lê lá do primeiro versículo até o 22, 28, sei lá. E você vai ver lá, uau, li o livro inteiro, glória a Deus, vai ser o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Vamos começar agora Apocalipse. Querido, olha como é profético. Vamos pegar agora final do ano, praticamente final de dezembro. Apocalipse são 22 capítulos. Nós vamos praticamente terminar o ano junto com a leitura do Novo Testamento inteiro. Pastor, mas eu não li, como é que eu vou começar agora? A Bíblia fala que é melhor o final das coisas do que o início delas. Eu não sei como é que você começou o seu ano, querido, não sei como é que você começou a sua vida espiritual em 2024. Querido, tem tantas coisas que eu já coloquei desde o final de novembro, que eu falei, olha, deixa eu confessar algo para você. Não posso falar. Não posso confessar isso, porque é um propósito que eu fiz com Deus, mas um dia você vai saber. Tem tantas coisas, querido, que eu peguei, que eu não fiz o ano todo, que eu comecei no final de novembro a já me alinhar e colocar em prática na minha vida. Porque eu creio na palavra, que a palavra de Deus diz que é melhor o final das coisas do que o início delas. Se você não começou o plano de leitura com a gente, começa hoje, em nome de Jesus. Termina bem
é melhor você terminar bem do que começar bem. Tem um livro que fala sobre isso, não sei se você já leu, mas é um livro excelente da Bispo Ana Almeida. É melhor terminar bem do que começar bem, e Eclesiastes é a base para isso. Então, querido, eu não sei como foi o início do seu ano, eu não sei como começou a sua vida de oração, eu não sei como começou a sua meditação na palavra, não sei como começou a sua vida na adoração, não sei como começou seus relacionamentos, não sei como começou a sua dieta, não sei como começou o cuidado com a sua saúde. Uma coisa eu tenho para te dizer: você pode fazer tudo diferente e melhor agora nesse restinho de dias de 2024. Ah não, pastor, isso aqui, querido, olha, eu estou há 19 anos na igreja, 19 anos eu vejo a mesma coisa. Chega o mês de dezembro, a igreja vai empurrando com a barriga assim, ó. Mês de dezembro a igreja vai capengando, porque não, agora tudo é festa, vamos virar o ano logo. Meu 2025 vai ser poderoso. Aí faz placa, faz cartaz que profetiza que 2025, não, 2025 vai ser o resultado daquilo que você plantou em 2024. Então, querido, dá tempo ainda de você mudar a sua semente. Se a semente foi ruim até aqui, começa a plantar coisas boas daqui para frente. Começa a plantar na palavra de Deus, nesses dias que restam de 2024. Começa a mudar, vai lá, chega na sua casa hoje, coloca no caderno o que precisa, que você prometeu lá no início de 2024, que você não cumpriu. Você começou e parou, talvez você nem começou, assim como eu, várias coisas. Então, querido, se nós quisermos um 2025 diferente, nós vamos precisar começar agora, hoje, dia 5 de dezembro. Ah não, pastor, amanhã eu vejo. Não, é hoje. Amanhã você pode nem acordar. Amanhã talvez não dê tempo. É hoje, a hora é agora. E se eu e você quisermos viver o melhor que o Senhor tem para nós, querido, nós vamos precisar mudar as nossas posturas, nossas atitudes, nossas falas, nossa vida de oração. O apóstolo Rafael Bispo uma vez falou isso aqui nesse altar. Querido, não condiz crente que não ora, não fecha a conta crente que não gosta de orar, crente que não gosta de meditar na palavra. Não, pastor, eu gosto. É o crente 6 horas. 6 horas por mim? Eu gosto 6 horas. Eu não. Então, querido, nós precisamos construir uma vida no altar. Nós precisamos fundamentar a nossa vida na presença de Deus. E isso vem em todo um contexto, é familiar, é pessoal, é profissional, é financeiro. Tudo está relacionado. E só você e eu podemos mudar esse cenário. Querido, Deus pode fazer uma reviravolta na minha vida e na tua. Deus pode fazer algo que os olhos humanos fiquem assustados, assombrados com o que Ele vai ver. Deus tem poder para isso. Deus pode fazer isso na nossa nação. Querido, você acha que eu não assusto? Você acha que na hora que eu vejo assim, o que o STF faz, o que o presidente está fazendo, as manipulações, as sujeiras na política, querido, enoja, você fica assim, Deus, como que ninguém está vendo isso? Você acha que ninguém está vendo? Nós estamos vendo, imagine Deus. Você acha que Deus não podia fazer assim, ó, num piscar de olhos, destruir aquele STF inteiro?
acabar com a vida de qualquer um ali. Só que existem processos que nós precisamos passar. Existem processos que nós precisamos viver para poder amadurecer, crescer, avançar, padecer, sofrer, para aprender a obedecer. A essência, preste atenção, a essência do cristão é a obediência. Querido, o que destruiu o relacionamento do homem com Deus foi a desobediência. O contrário também é verdadeiro. O que vai unir, o que vai trazer novamente o homem para o centro da vontade de Deus é a obediência. Então nós precisamos acessar esse lugar. E se nós não acessarmos isso, querido, nós vamos viver, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. É promessa em cima de promessa. E você chega a ficar cansado, porque você, puxa vida, acontece com todo mundo, menos comigo. Todo mundo, estou vendo, está crescendo. Aí começa a olhar até para os ímpios. Até os ímpios estão prosperando, os caras não vão na igreja, vivem uma vida desgraçada. Até isso está escrito aqui, ó. Até isso está escrito aqui. Porque o Senhor já sabia que nós estaríamos suscetíveis a isso. Querido, nós precisamos de uma mudança na nossa mente. Uma transformação na nossa mente, uma metanoia. Às vezes as pessoas, alguém, eu ou talvez outras pessoas cheguem e falam algo para você sobre mudança de mente. Você se ofende, porque acha que não, isso para vocês é fácil. Não, querido. Aquele irmão ali, ó, já levou cesta básica lá em casa. O Adriano com a Thalita já levou cesta, já levou hortifruti lá em casa. A gente não tinha. Não tinha o que comprar, não tinha dinheiro para comprar. Eu liguei para o irmão quase meia-noite. Falei, irmão, você me arruma 3 fraldas, só até virar o dia que eu já vou receber no dia seguinte e eu já te devolvo. O irmão chegou com 3 pacotes de Pampers lá, falou, toma, é benção, estou te abençoando. Eu não tinha, irmão. Avancei nesse processo. Avançamos nisso. Agora tem muitos outros para avançar. Então quando eu te falo algo que nós já vencemos, já rompemos, é porque você também pode. A promessa não é para mim. A palavra de Deus fala que a promessa é para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Não ouvi nenhum amém. Pelo amor de Deus. Nós precisamos sair desse lugar, queridos. E é uma posição que nós precisamos ter dentro de nós. É um posicionamento, é um pensamento, é uma atitude. Eu preciso pensar como uma pessoa próspera. Eu preciso pensar como uma pessoa abençoada. Eu preciso pensar como um homem espiritual. Eu preciso pensar como um marido que ama e serve a sua esposa. Eu preciso pensar como um pai geracional que vai dar destino para os meus filhos, para que eles possam dar continuidade nesse processo.
Eu preciso pensar como um pai geracional também espiritualmente, que conduzo pessoas no pastoreio. Querido, senão nós vamos ficar patinando. Nós vamos ficar nos movendo somente nas misericórdias de Deus. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Não é somente isso que você está vivendo. Querido, eu já vejo muitas pessoas aqui que já saíram de uma condição que nem imaginava que ia estar vivendo. Eu já vejo aqui, já convivo com pessoas aqui que nunca imaginaram estar vivendo o que está vivendo hoje. Só que deixa eu te contar uma coisa, é pouco, Deus tem mais. É pouco, Deus quer te levar mais além. Isso eu não estou falando só de vida financeira, querido, que eu sei que a maioria já pensou nisso. Eu estou falando de coisas grandes que o Senhor tem para nós em todas as áreas da nossa vida. Mas você precisa ter essa mentalidade. Você precisa viver o que diz em Romanos 12. Você precisa viver o que diz em 1 João 3. Sobre uma nova mente, uma nova mentalidade, um novo entendimento. Pois esta é a vontade de Deus. O apóstolo trouxe para nós aquele dia, eu estava meditando isso aqui hoje também, em 1 Tessalonicenses 5:16. Se a gente fosse olhar de uma forma espiritual, o que é mais importante na vida de um crente? Como eu já falei aqui que o apóstolo Rafael falou, orar. Só que em 1 Tessalonicenses 5:16 fala o quê? Tira essa versão, por favor. Essa aí a Regiane gosta, mas eu odeio essa. Olha lá, estejam sempre alegres. E depois vem a oração. O apóstolo até ontem ele repetiu isso. Deus deve ficar desesperado de ver alguém triste fazer oração. Por isso que ele falou, alegrem-se, estejam sempre alegres e orem. E depois? Orem sem cessar. E depois? Em tudo tem graça, ou seja, seja grato. Alegria, fala comigo, alegria, oração e gratidão. Essa, o que está escrito lá? É a vontade de Deus para quem? Você pode aplaudir o Senhor? Eu não ia pregar nada disso, mas Ele pregou para nós. Aleluia. Ele marretou, Ele não pregou na nossa cabeça hoje, Ele marretou na nossa cabeça hoje essas verdades que nós precisamos escrever na tábua do nosso coração, para que elas não saiam mais. Isso precisa estar impresso, intrínseco dentro de mim, dentro de você. Isso precisa ser vida dentro de mim, dentro de você. Porque senão, queridos, seremos apenas mais uma meia dúzia de crentes religiosos que não vivem a vontade do Senhor. Muda a sua postura quando você for orar hoje. Ao invés de tristeza, transforma essa tristeza em alegria. Deixa o Senhor te ver orar hoje alegre. Independente da situação que você esteja passando, a Bíblia diz, em tudo, dai graças. Então ore com alegria. E aí na hora que você estiver alegre, ora, seja grato. E aí você vai estar satisfeito, porque esta é a vontade do Senhor para nós. Amém?